Se você cresceu nos anos 80 ou tem curiosidade sobre essa época incrível, chegou ao lugar certo. Hoje, vamos relembrar aqueles brinquedos que eram o sonho de consumo de qualquer criança, mas que só os ricos podiam ter. Desde carrinhos motorizados até videogames caríssimos, prepare-se para uma viagem nostálgica pelo universo dos brinquedos luxuosos dessa década. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora voltar no tempo. Quem cresceu nos anos 80 e 90 sabe, alguns brinquedos eram verdadeiros sonhos de consumo. Mas infelizmente, só quem tinha muita grana conseguia ter. Veja agora os brinquedos dos anos 80 e 90 que só os ricos podiam ter. Eram os sonhos de consumo de muitas crianças, mas poucos tinham a sorte de ganhar. O Castelo de Grayskull é um dos brinquedos mais icônicos dos anos 80, especialmente para os fãs da linha de brinquedos e da série He-Man e os Mestres do Universo, lançada em 1983. Criado pela Mattel, o Castelo de Grayskull servia como a fortaleza e a base de operações do herói He-Man, protagonista da série. O brinquedo era uma réplica em miniatura do castelo fictício que aparecia no desenho, sendo um dos itens mais cobiçados pelos fãs da franquia. Seu design era imponente e repleto de detalhes, incluindo torres, portões e até uma boca de leão, além de várias armadilhas e acessórios para interatividade. A base do brinquedo também incluía um elevador funcional e uma sala secreta, tornando o Castelo de Grayskull um dos brinquedos mais desejados da década de 80. Além de ser o centro de muitas aventuras de He-Man, o Castelo de Grayskull foi um símbolo do grande sucesso da série He-Man e os Mestres do Universo, que era um fenômeno de popularidade na época. O castelo era um brinquedo essencial para quem queria recriar as batalhas épicas do desenho em casa, e também foi um item de colecionador para muitos, se tornando um clássico dos brinquedos dos anos 80. Hoje, o Castelo de Grayskull ainda é lembrado com carinho por quem viveu a era dos brinquedos e do desenho, com várias versões e reedições do brinquedo sendo lançadas ao longo dos anos. Se você tem entre 30 e 40 anos, então deve ter boas memórias associadas ao nome Pegasus. O Pegasus foi o primeiro de uma série de 3 carrinhos de controle remoto lançado pela Estrela nos anos 1980 e foi o sonho de consumo de muitas crianças da época. O Pegasus foi lançado em setembro de 1983 e impressionava pela tecnologia de controle remoto oferecida na época. Existiam diversos pontos que fizeram o Pegasus superar de forma esmagadora seus concorrentes. Dentre estes pontos, podemos destacar: o Pegasus era uma réplica fiel da BMW M1. As rodas, grades, lanternas e demais itens estavam em proporção exata e com detalhes perfeitos, dando a ele uma aparência de réplica em escala e não de um simples brinquedo. Não há uma escala oficial, mas ela é de aproximadamente 1,15, visto que o Pegasus tem aproximadamente 40 centímetros de comprimento. O carrinho de controle remoto Pegasus consome 5 pilhas grande no carro e 6 pilhas pequenas no controle. O manual recomenda o uso de pilhas alcalinas para maior durabilidade. O Pegasus foi produzido até junho de 1989, consolidando-se como um marco na história dos brinquedos no Brasil e permanecendo na memória afetiva de muitos que vivenciaram sua época de ouro. O Ferrorama foi um dos brinquedos mais icônicos dos anos 80 no Brasil. Lançado pela Estrela em 1973, ele era um trem elétrico que circulava sobre trilhos, permitindo que as crianças montassem suas próprias ferrovias e controlassem o percurso do trem.
O Ferrorama se tornou um grande sucesso, com diversos modelos lançados ao longo dos anos, desde versões mais simples até edições sofisticadas, com múltiplos vagões, desvios e acessórios como túneis e estações. O brinquedo permitia uma experiência interativa e criativa, estimulando a imaginação dos pequenos engenheiros ferroviários. A Caloi Cross foi uma das bicicletas mais icônicas dos anos 80 no Brasil, marcando gerações de crianças e adolescentes. Inspirada no estilo BMX, a bike foi lançada pela Caloi para atender à febre das bicicletas de trilha e manobras que crescia no mundo naquela época. Com um design robusto, quadro reforçado e pneus largos, a Caloi Cross se tornou um sonho de consumo entre os jovens. O modelo mais famoso foi a Caloi Cross Extra Light, que vinha com um quadro de aço leve, grafismos marcantes e detalhes como protetores de corrente e guidão. Havia também versões com freios a tambor e componentes cromados, trazendo um visual moderno para a época. Além do sucesso comercial, a Caloi Cross se consolidou na cultura popular, aparecendo em propagandas icônicas e sendo associada à liberdade e aventura. Até hoje, é lembrada com nostalgia por quem viveu aquela época e valorizada por colecionadores e entusiastas do ciclismo vintage. O Colossus foi o terceiro veículo de controle remoto, fabricado pela Fábrica Brasileira de Brinquedos Estrela. Foi lançado em maio de 1984 e saiu de linha em agosto de 1990. Foi fabricado em duas cores, prata e vermelho, ambas com frequências diferentes entre si e também diferentes do Pegasus. Seu controle remoto vinha na cor preta, sendo similar ao do Pegasus, mas com um botão na parte superior direita para acender os faróis dianteiros do carro. Além de ter antena telescópica, o carro acendia os faróis dianteiros pelo acionamento de um botão na parte superior direita do controle remoto. E também vinha com capota na caçamba, que podia ser removida, e os pneus em borracha com compartimento de ar. A Estrela trouxe ao Brasil uma adaptação da picape Datsun da fabricante de brinquedos Yonezawa. O carro era uma picape Hilux, fabricado pela Toyota, que fez sucesso nos Estados Unidos devido ao seriado The Fall Guy, no Brasil, Duro na Queda, que era o veículo do protagonista Colt Seavers, interpretado pelo ator Lee Majors. E tinha a aparência de uma picape campestre com quebra-mato na frente do radiador e faróis de milha no teto. O Colossus consumia 13 pilhas no total, sendo que no carro usava 5 pilhas grandes e 2 pilhas pequenas para os faróis do carro e mais 6 pilhas pequenas no controle remoto. O Atari foi um videogame projetado pelo designer estadunidense Jay Miner e lançado em 11 de setembro de 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil, fabricado pela Polivox. Não era o primeiro videogame doméstico, mas foi o Atari que popularizou essa forma de jogo. Considerado um símbolo cultural da década de 1980, o Atari 2600 foi um fenômeno de vendas no Brasil entre os anos de 1984 e 1986. Seus jogos permanecem na memória de muitos que viveram a juventude naquela época. O 2600 tinha jogos melhores do que os videogames anteriores, gráficos mais coloridos e som mais nítido. Os jogadores podiam mudar de jogo inserindo novos cartuchos. Crianças lutaram em Combat, salvaram a Terra em Space Invaders, atravessaram labirintos em Pac-Man e se divertiram com Frogger. O Atari teve uma vida surpreendentemente longa. Foi mantido em produção por 15 anos. Sucumbiu com a chegada de concorrentes mais rápidos e poderosos.
O Autorama foi um brinquedo de corrida de carros elétricos que fez muito sucesso no Brasil nos anos 80. Ele consistia em uma pista com trilhos metálicos por onde pequenos carros corriam, controlados por gatilhos conectados a uma fonte de energia. O objetivo era completar voltas no circuito sem sair da pista, exigindo habilidade para controlar a velocidade nas curvas. No Brasil, o Autorama foi popularizado pela Estrela, que trouxe modelos inspirados em carros de corrida reais, como os da Fórmula 1. A marca chegou a lançar versões com pistas modulares e obstáculos, aumentando a diversão. Durante os anos 80, o brinquedo era um dos mais desejados e frequentemente presente em comerciais de TV, festas e competições caseiras. Com o tempo, a popularidade do Autorama diminuiu devido ao avanço dos videogames e outros brinquedos eletrônicos. No entanto, ele ainda tem um espaço nostálgico no coração de muitos colecionadores e entusiastas do automobilismo. O Maximus foi um carrinho de controle remoto lançado pela Estrela em setembro de 1986, destacando-se como o quarto e último modelo de uma série icônica dos anos 1980. Inspirado nos buggies estilo Baja, o Maximus apresentava um design robusto e era movido por uma bateria recarregável de 7,2 volts, uma inovação em relação aos modelos anteriores que utilizavam pilhas D. O veículo possuía tração traseira com suspensão por mola central e suspensão dianteira, independente com molas helicoidais. Os pneus eram diferenciados, lisos na frente e com sulcos na traseira, proporcionando melhor desempenho em diversos terrenos. Com bateria cheia, o Maximus atingia velocidades de até 25 km por hora e tinha um alcance de aproximadamente 30 metros. Os comandos em ação foram uma linha de bonecos de ação lançada no Brasil pela Estrela em 1984, baseados na franquia G.I. Joe, a Real American Hero, da Hasbro. Esses bonecos representavam uma equipe militar de elite formada por soldados altamente treinados, lutando contra a organização terrorista Cobras. Diferente dos brinquedos da década de 1970, que tinham 30 centímetros de altura, os comandos em ação seguiam o novo padrão de 3/4 de polegadas, cerca de 9,5 centímetros, com articulações móveis e acessórios detalhados, como armas, mochilas e veículos. O sucesso foi enorme e a Estrela adaptou a linha para o mercado brasileiro, criando personagens exclusivos e embalagens com histórias próprias. A popularidade dos bonecos foi impulsionada pelo desenho animado G.I. Joe, transmitido na época, além das revistas em quadrinhos. Durante os anos 1980 e início dos 1990, a linha teve várias expansões, incluindo novas figuras, veículos militares e playsets. No entanto, com o tempo, a popularidade diminuiu e a produção foi encerrada na década de 1990. Mesmo assim, os comandos em ação se tornaram um ícone nostálgico para colecionadores e fãs de brinquedos da época. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comenta aí o que você achou e qual outro tema você quer ver por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.